Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, aos nossos colaboradores, pessoas aqui presentes, Juca Monteiro. Nosso muito obrigado. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, obrigado pela companhia. Com a proteção de Deus, declaro aberto a 8ª sessão ordinária de 2025. Hoje, 17 de março de 2025. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da 7ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de março de 2025. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito à senhora secretária que ele faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhora vereadora, senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários desta casa, o seu Juca e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Recurso do orçamento da União pagos ao município, município de Guaraniaçu, favorecido, Fundo de Saúde do município de Guaraniaçu, de janeiro a fevereiro de 2025, Fundo Nacional de Saúde. Total unidade orçamentária, R$ 627.785,13. Total favorecido, R$ 627.785,13. Fundo Municipal de Assistência Social, de janeiro a fevereiro de 2025. Fundo Nacional de Assistência Social, total unidade orçamentária, R$ 11.871,19. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, total unidade orçamentária, R$ 1.012. Total favorecido, R$ 12.883,19. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, total orçamentário, R$ 36.959,75. Recurso sob supervisão do MEC. Total unidade orçamentária, R$ 182.565,12. Total favorecido, R$ 219.524,87. Total do município, R$ 860.193,19. Recurso sob supervisão do Ministério de Distrito Federal e Município. Transferências de contas, partes da compensação financeira. Total da ação, R$ 2.466,96. Transferência de participações pela produção de petróleo. Total ação, R$ 102.300,13. Total unidade orçamentária, R$ 104.767,09. Transferências constitucionais, transferências ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Total ação, R$ 4.909.710,05. Transferência de Imposto Territorial Rural, ITR. Total ação, R$ 54.022,07. Transferência de repartição da contribuição de intervenções. Total, R$ 5.845,89. Total da unidade orçamentária, R$ 4.969.578,01. Total do município, R$ 5.074.345,10. Ministério Público, ofício número 162/2025, Guaraniaçu, Paraná. A Sua Excelência, ao senhor Almir Santim, presidente da Câmara de Vereadores de Guaraniaçu. Assunto procedimento administrativo. Esmo presidente, comunico-lhe que o procedimento administrativo número do Ministério Público Paraná 005819000220 foi arquivado por esta Promotoria de Justiça conforme documentos em anexo. Atenciosamente, Igor Rabel Corso, promotor de Justiça. Câmara Municipal de Guaraniaçu, de Contabilidade de Guaraniaçu, enviado segunda-feira, 17 de março de 2025. Para a Câmara Municipal de Guaraniaçu, assunto audiência pública, convite. Prezados senhores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos convidar a Vossa Senhoria para participar da audiência pública do Plano Plurianual PPA 2026-2029,
que se realizará no dia 25/4, às 9 horas, nas dependências do auditório da Secretaria da Educação. Na oportunidade, apresentamos as expressões do nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Fogaça, secretário de Administração e Planejamento. Ofício número 024/2025, Guaraniaçu, 14 de março de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 123 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, autoria do vereador Valtair França, que solicita terraplanagem nas propriedades do senhor Luiz Pedroso e Lauri Pedroso, moradores da comunidade do Barbacoa. Informamos que será realizado os serviços solicitados na medida do possível, devido à grande demanda de serviço dessa secretaria. Sendo que se apresenta, renovamos protesto de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Júnior César Ziger, secretário de Obras, Urbanismo e Transporte. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora Sandra Miranza. Agradecer a presença aqui do nosso empresário, Juvelino de Bastiani, que se faz presença aqui na Câmara. Declaro aberto a ordem do dia. Temos 8 indicações e 3 projetos para serem discutidos e votados e 5 projetos para leitura. Peço à secretária, a vereadora Sandra, para que faça a leitura da indicação 03/2025, de autoria do vereador Frederico Tomé. Indicação número 03/2025, datada em 16 de janeiro de 2025. Senhor presidente, nobres pares, os vereadores que apresentem subscrevem no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de por meio do setor competente, de desenvolver programa de ecoterapia, como forma de prevenção, promoção e reabilitação em saúde. Justificativa: a ecoterapia é um método terapêutico indicado para as pessoas com necessidades especiais, tendo em vista que estimula o desenvolvimento da mente e do corpo, melhorando as funções neurológicas e, consequentemente, as condições de saúde, psicológicas, laborais, entre outras. Diante dos benefícios que o método apresenta, entendemos que de sua implementação pode contribuir de maneira significativa no desenvolvimento de muitos munícipes que dependem de algum tipo de tratamento terapêutico. Por isso, o pedido justifica-se por tratar-se de uma ação que pode ser executada pelo município por meio de algumas secretarias ou mediante convênio com entidades que oferecem ou possam oferecer esse tipo de tratamento. Em anexo, projeto sobre ecoterapia, de autoria da Janaína do Vale Brueto. Sala das Sessões, 17 de março de 2025, Frederico Tomé, vereador. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 03/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, presidente. vereadora Sandra. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas aqui que se fazem presente. A indicação e de iniciativa aí do vereador Frederico, gostaria de parabenizá-lo, devido à importância desta terapia para pessoas que são portadores de necessidades especiais. A gente já verificou isso em outros municípios, né? E sabe da importância. A ecoterapia é feita com cavalos, né? Então, o contato da criança com a natureza, com o próprio animal, e o deslocamento, o andar do animal, ele estimula todo o corpo da criança, no caso que apresenta, ou a pessoa que apresenta alguma limitação. Então, assim, é de extrema importância mesmo que se pense e que se ofereça essa alternativa, principalmente para crianças. A gente assim acompanha histórias de muito sucesso e que traz uma motivação especial, uma questão de alegria, de bem-estar a essas pessoas. Então, aqui ficam os meus parabéns e também o meu voto favorável à indicação. Ok, continua em discussão, indicação 03/2025. Em votação, vereadora Sandra. Desculpa. Não, Pode falar, desculpa. Não. Com a palavra, vereador autor, vereador Frederico Tomé. Antes quero cumprimentar os colegas vereadores e o Juvelino, o Juca Monteiro, o pessoal que trabalha aqui na casa, junto com nós. E dizer que isso aí é aquilo que a Sandra explicou aí.
Até agradeço pelo que você fez aí. E é um pedido da Janaína, né, que você já citou, a Janaína do Vale Broeto. Então, que seja feito esse pedido e se der certo, vou dizer para ela que aguarde lá, que fique na esperança, que nós vamos torcer para que dê certo. E era só isso. Ok. Continue a discussão, indicação 03/2025. Em votação, vereadora Sandra, Favorável. vereadora Kátia, Favorável. vereador Daniel, Favorável, senhor presidente. vereador Frederico, Favorável. vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Ricardo, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Indicação 03/2025, de autoria do vereador Frederico Tomé, aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da indicação 011/2025, de autoria da vereadora Kátia Moraes e coautora Sandra Regina Mioranza. Indicação número 011/2025, datada em 22 de janeiro de 2025, senhor presidente e nobres pares. As vereadoras que a presente subscreve no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar melhorias com instalação de placas de sinalização, bem como a organização do trânsito com estacionamento em apenas um lado, em frente à Escola Jorge Pio, no bairro Jardim Planalto, entre outras melhorias no tráfego do local. Justificativa. Tal pedido justifica-se pelo fato que o movimento de caminhões e carros das proximidades da Escola Municipal e do CEMEI durante o horário de entrada e saída dos alunos é intensa, em virtude do estacionamento ser dos dois lados, a rua e o espaço deixado é pequeno para os veículos grandes, sendo necessária a instalação de placas de sinalização e a organização para que o tráfego ocorra de maneira mais organizada, impedindo que os veículos parem sobre a pista, evitando possíveis acidentes e atropelamento no embarque ou desembarque de alunos, pais e funcionários que atuam no estabelecimento de ensino. Sala das Sessões, 17 de março de 2025, autoria Kátia Moraes, Sandra Regina Mioranza Ferreira. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 011/2025. Com a palavra, a vereadora autora, Kátia Moraes. Boa noite a todos os presentes, inclusive virtualmente. Meu vizinho, Juvelino de Bastiani, seu Juca Monteiro. O pessoal do bairro ali, Jardim Planalto, tem questionado muito essa questão com frequência, devido a terem presenciado situações ali de risco, devido ao movimento intenso, em alguns momentos, tanto dos veículos como das crianças, justamente no horário, né, de entrada, de saída da escola. Então, tem sido uma reivindicação do pessoal ali do Jardim Planalto, sendo necessário verificar quais que seriam as medidas necessárias. Poderia ser uma alteração ali na questão do trânsito, ou se não, estacionamento em apenas um dos lados. Enfim, né, uma avaliação técnica aí vai fazer a diferença e a gente solicita aí a aprovação dos colegas nesse sentido. Obrigada. Obrigada, vereadora Kátia. Continue a discussão, indicação 011. Em votação, vereadora Sandra, Favorável. vereadora Kátia, Favorável. vereador Daniel, Favorável, senhor presidente. vereador Frederico, Favorável. vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Ricardo, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Indicação 011/2025, de autoria da vereadora Kátia Moraes e coautoria vereadora Sandra Mioranza, aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da indicação 051/2025, de autoria do vereador Daniel Magalhães. Indicação número 051/2025, datada em 12 de fevereiro de 2025. Senhor presidente, nobres pares. O vereador que a presente subscreve no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de adequar um dos consultórios existentes ou construir um novo consultório junto à Unidade de Saúde Central para a instalação de um aparelho de ultrassonografia adquirido por emendas impositivas, objetivando a realização de todos os exames de imagem que o equipamento pode realizar.
Justificativa. Como o aparelho de ultrassonografia pode ser utilizado em diferentes exames de imagem, a destinação de um espaço adequado pode ampliar a quantidade de atendimento, proporcionando, com isso, agilidade e comodidade à população que não necessitará deslocar-se até Cascavel para realizar seus exames. Sala das Sessões, 17 de março de 2025, Daniel Magalhães, vereador. Em discussão, indicação 051. Com a palavra, vereador autor, Daniel Magalhães. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, aos nossos visitantes aqui, o seu Juvelino de Bastiani e o Juca Monteiro. E uma boa noite também a todas as pessoas que acompanham pela internet. Senhor presidente, esse aparelho de ultrassom foi adquirido no ano de 2020, onde que apresentei essa proposta aos colegas vereadores em 2019, e os vereadores da época entenderam que era um material bom para o município, me apoiaram nesse projeto, e juntos somamos as emendas impositivas e destinamos a compra do aparelho de ultrassom, para que pudéssemos fazer os exames aqui no nosso município. Não estou aqui para questionar de que forma foi usado ou deixado de usar, mas busquei informação, parece-me que esses 4 anos aí ele foi usado, o Dr. Júnior usou para gestante. Teve uma equipe que veio de fora algumas vezes e usou esse aparelho, mas que, no meu entendimento, conversei com o Vonei, esse aparelho é de grande valia para o município, tendo em vista que esse aparelho ele vai fazer vários exames de imagem, sendo que, se estiver dentro do município, a nossa ideia, quando foi comprado esse aparelho, era que o município comprasse o aparelho, treinasse um médico nosso, capacitasse um médico nosso para operar esse aparelho, para fazer todos os exames. Até me lembro que, na época, salvo engano, nós destinamos o recurso para comprar o aparelho e destinamos o recurso para que se faça o treinamento de um funcionário. Conversei com o médico da época, ele falou que era uma ideia muito plausível e que seria de grande serventia para dentro do posto de saúde. Então, conversando com o Vonei, eu falei, Vonei, eu acho que nós precisamos, porque a minha fala na época foi assim, se nós conseguirmos salvar uma vida com esse aparelho, já valeu a pena de estar aqui, fazer essa indicação, ajudar a comprar esse aparelho. Tendo em vista que, o ano passado, uma cidade vizinha nossa aí, por complicação da apendicite, um jovem de 27 anos acabou perdendo a vida. Então, se nós pudermos antecipar um diagnóstico, fazer uma prevenção, essa pessoa vai estar tendo uma oportunidade, uma chance maior de uma recuperação mais rápido, e até, você imagine, se a pessoa mora lá no São Luís, Santa Rosa, ele tem que vir até Guaranésul, chegar aqui, onde que nós temos um aparelho dentro do posto de saúde, que pode ser usado, mas infelizmente ele tem que se direcionar até Cascavel. Eu, em 2022, precisei desse aparelho, vereador Santinho, presidente, e infelizmente não pude utilizar. Tive que ir até Cascavel para poder fazer uma ultrassom para ver se estava com pedra no rim ou algo parecido. Então, essa minha indicação, conversei com o secretário, está estudando a possibilidade e a viabilidade. Eu acho que é de extrema importância, não pela economia de dinheiro do recurso público, mas sim pensando nas pessoas que residem aqui, porque uma pessoa com cólica renal, com alguma dor, com alguma coisa, se ele sair da sua residência, chegar aqui, consultar e já sair com um diagnóstico, é isso que nós precisamos. É esse trabalho que nós temos que ser feito. Então, a minha ideia, na época, foi essa. O aparelho existe dentro do município. Temos que dar treinamento e ver se algum médico nosso quer utilizar desse aparelho para estar fazendo. E se nenhum médico quiser, alguém não estiver disponível, que o prefeito, o secretário, contrate uma equipe para todo dia estar fazendo exame no nosso município. Pelo menos meio período. Isso vai ser plausível, vai ajudar as pessoas do município e vai poder antecipar muitos diagnósticos, e que é essa a nossa preocupação, atender bem as pessoas do nosso município. Eu peço que os vereadores me apoiem nessa ideia e que o mais rápido possível esse aparelho esteja funcionando e atendendo todas as pessoas que precisem de todos os exames que esse aparelho é capaz de fazer. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, continua em discussão, indicação 051. Com a palavra, o vereador Valtair. Boa noite ao senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, aos colegas vereadores também, ao senhor Juvelino, ao senhor Juca Monteiro, que se faz presente, aos nossos internautas, aos nossos colaboradores.
Dizer aí, meu colega vereador Daniel, esse aparelho foi da nossa época, né, que está ali no posto. Então, precisamos sim que esse aparelho seja usado aqui no nosso município. Por quê? Esse aparelho é muito bom, é excelente. Ele faz as ecografias, simplificando assim para o pessoal, né? Só falar das ecografias. Ele faz a ecografia, como o Daniel já falou ali. O Dr. Júlio usou um tempo, né? Fazia a ecografia obstétrica, né? Para gestante, mas ele pode fazer ultrassom de joelho, de pé, de ombro, de dedo, de o que precisar para fazer desse aparelho, né? Uma ultrassom de vias urinárias, para ver, como o Daniel falou, se tem pedra, cálculo renal. Uma ultrassom de abdômen total, para ver se tem algum problema de vesícula, se tem pâncreas, problema de pâncreas, uma apendicite. Então, é de extrema importância esse aparelho funcionar aqui na nossa cidade. Como nós, naquela época, foi pedido para que se fizesse aí um treinamento com um médico, não foi feito, ou não tivemos resposta, no caso, se alguém não se interessou. Mas hoje pedimos aí para o nosso prefeito, que está em exercício, que se não tiver nenhum médico do município para fazer um treinamento, para pôr em prática e usar o aparelho, que contrate um aparelho, como o Daniel falou, que seja feito pelo menos meio-dia por semana, de segunda a sexta, para que isso vai diminuir muito as viagens também para Cascavel, diminuir o risco de acidente, porque hoje chega no hospital de emergência, o médico já vai pedir uma ecografia para o paciente, porque uma ecografia não dá para esperar para amanhã, se o paciente está com uma suspeita de apendicite, que um dia pode levar a óbito o paciente, né? Então, por isso, é de extrema importância, sim, esse aparelho funcionar aqui no nosso município. Seria isso. Meu muito obrigado. Ok, vereador Valtair. Continua a discussão, indicação 051. Em votação, vereadora Sandra. Favorável, senhor presidente. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Indicação 051-2025, de autoria do vereador Daniel Magalhães, aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da indicação 060-2025, de autoria do vereador Valtair França. Indicação número 060/2025, datada em 12 de março de 2025. Senhor presidente, nobres pares. O vereador que a presidente subscreve no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, que estude a possibilidade e viabilidade de construir calçadas com largura de 1,5 m a 2 metros para uso dos pedestres, iniciando na rua Pedro Antônio Rossetti, nas proximidades da esquina da rua Frei Sérgio Stolces, seguindo pela rua Severino Brzezinski até o fim da rua Cláudio Honor Roberto Stempanhac, no bairro Vila Nova. Justificativa. O pedido justifica-se pelo fato de que as ruas citadas são contínuas e de bastante movimento. Salienta-se que, por falta de calçadas, a circulação dos pedestres é feita pela rua, e isto gera risco de acidente devido ao grande tráfego de veículos. Ressalta-se também que, em dias de chuva, em alguns pontos as águas correm pela rua, gerando transtorno aos pedestres. Sala das Sessões, 17 de março de 2025, Valtair França, vereador. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 060, de autoria do vereador Valtair França. Com a palavra, vereador autor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite às colegas vereadoras, aos colegas vereadoras e às pessoas que se fazem presentes também e os internautas. Essa indicação vem um pedido da nossa população aqui do Vila Nova, onde que, principalmente, na parte da manhã, ao meio-dia e à tarde, os alunos, não é muito, mas também tem vários alunos que descem a pé naquela rua, né? Então, por isso a gente está fazendo esse pedido novamente. Já tinha feito no passado e estou aqui novamente pedindo para que o prefeito olhe com carinho para aquele povo lá do Vila Nova,
faça essa via de acesso para eles, para os pedestres transitar ali, para evitar um acidente, né? Porque não tem onde eles andar, eles vão andar no meio da rua, né? Então, a gente precisa cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas também é dar um acesso melhor para eles. Então, é isso que a gente quer e é isso que a gente precisa que seja olhado para aquele bairro também. Seria isso, meu muito obrigado. Ok. Continue discussão, indicação 060. Em votação, vereadora Sandra, Favorável. vereadora Kátia, Favorável. vereador Daniel, Favorável, senhor presidente. vereador Frederico, Favorável. vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Ricardo, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Indicação 060-2025, da autoria do vereador Valtair França, aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da indicação 061-2025, da autoria da vereadora Sandra Regina Mioranza e coautoria Kátia Moraes. Indicação número 061/2025, datado em 12 de março de 2025. Senhor presidente e nobres pares, os vereadores que apresentam subscrevem no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis ao senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de construir um espaço adequado, a exemplo de um quiosque na Praça Central em frente ao centro de eventos da Igreja Matriz, para ser utilizado por entidades em diferentes eventos. Justificativo. O pedido justifica-se pelo fato de que entidades como Igreja, Gamag, além de turmas de estudantes, utilizam a Praça Central em promoções como bazar e vendas de pastéis para angariar fundos. Como não existe um espaço apropriado para a realização dessas atividades, em dias de chuva as promoções acabam sendo prejudicadas de alguma forma. Por isso, entendemos como viável a construção de um espaço adequado para que estas entidades possam realizar suas promoções sem maiores transtornos. Sala das Sessões, 17 de março de 2025, Sandra Regina Mioranza Ferreira, vereadora, Kátia Moraes, vereadora. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 061, de autoria da vereadora Sandra Mioranza e Kátia Moraes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora, Sandra Mioranza. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas aqui já nominadas, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. É de conhecimento de todos nós, residentes aqui no município de Guaraniaçu, e nós, vereadores e a administração pública de um modo geral, que o espaço ali da Praça Central ele é utilizado por várias entidades com diversas finalidades, né? Vendas de pastéis, cachorro-quente, realização de bazares e tal. E as entidades que fazem são entidades aqui do nosso município com a finalidade de arrecadar recursos, né, por alguma situação em específica. No ano passado, eu lembro que a minha filha ela era aluna do 3º ano do magistério, e eu passei ali por uma tarde para prestigiar o evento delas e fiquei preocupada a forma como elas estavam vendendo e fritando os pastéis, né? Porque não tinha um local adequado e a questão da gordura ser uma coisa assim bem perigosa, e a proteção também para o vento elas tinham colocado papéis. Então, na ocasião já, eu comentei com elas, falei, olha, o que vocês estão fazendo é bem perigoso, eu não sei se compensa, né? E, na verdade, a gente tem todas essas turmas de 3º ano que eles sempre visam uma formatura ou uma viagem de final de ano, ou as demais entidades, e acabam correndo esse risco. Também passei, a semana passada, se eu não me engano, tinha bazar. Então, qualquer mudança climática, as pessoas instalam ali para fazer as vendas, ela já tem que ser recolhida. Então, para que isso seja solucionado, que a Prefeitura Municipal viabilize recursos e construa um espaço adequado, né, com banheiro, e que fique ali à disposição para realizações desses eventos. Porque o local ele é apropriado, já que aí circula uma boa parte de pessoas, né, e fica acessível a todo mundo. Tem rua nas duas laterais, o que facilita para estacionar, para a realização das compras, né? Mas o espaço não está adequado, né? A forma como está, não tem espaço, o espaço é livre e ocorrendo esses transtornos. Então, na medida do possível, que a administração faça ou que se busque, né? Até para mim mesmo, eu vou verificar junto aos governos estaduais, ver se a gente consegue a liberação de recursos através de emenda parlamentar
para construir esse espaço para ficar bem apropriado e as pessoas possam trabalhar com segurança e arrecadar os fundos necessários para suas instituições. Seria essa a indicação. Ok, continua em discussão, indicação 061. Em votação, vereadora Sandra, Favorável. vereadora Kátia, Favorável. vereador Daniel, Favorável, senhor presidente. vereador Frederico, Favorável. vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Ricardo, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Valtair, Favorável, senhor presidente. indicação 061, 2025, da autoria da vereadora Sandra Mioranza e coautoria Kátia Moraes, aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da indicação 063, 2025, de autoria do vereador Ricardo Pinafre, coautoria vereador Marcelo Corona e Marquinhos do Borma. 65, senhor presidente. 63. Indicação número 063/2025, datado em 12 de março de 2025. Senhor presidente e nobres pares, o vereador que apresente e subscreve no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar um recape asfáltico em toda a extensão das ruas Pedro Antônio Rossetti, Severino Brzezinski e Claudionor Roberto Stempenhac, ruas estas que dão acesso ao bairro Vila Nova. Justificativa. O pedido justifica-se pelo fato de que as 3 ruas são as principais vias de acesso ao bairro Vila Nova, ligando ao centro da cidade com a BR-277. Como há vários trechos danificados, se faz necessária a pavimentação em toda a extensão das ruas para melhorar o tráfego de veículos. Sala das Sessões, 17 de março de 2025, autoria vereador Ricardo Pinafre, vereador Marcelo Corona e vereador Marquinhos do Borma. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 063. Com a palavra, vereador autor, Ricardo Pinafre. Boa noite, senhores vereadores, colaboradores dessa casa, o seu Juvelino de Bastiani, que se faz presente aqui hoje, e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu fui procurado por vários moradores do bairro Vila Nova e também estive presente vendo a situação que se encontra essa rua que dá acesso ao bairro até a BR-277, e de fato ela precisa de alguns reparos pontuais. Lembrando que essa rua foi feita ainda pelo ex-prefeito Blamir, e se você for analisar o tempo que ela existe, até que pode dizer que foi uma rua que deu certo, porque aguentou bastante, né? Mas ela precisa de uns reparos pontuais, não digo nem que for por completo, porque a grande maioria está boa. Mas existem alguns locais que está bem difícil o trânsito dos veículos e até mesmo das pessoas. E acredito que nesse reparo deve ser feito não com asfalto, acho que deve ser mantido na forma de concreto. E nessa parte que estão os buracos, que existem esses danos à estrada, deve ser feito um recorte, retirado, assim como é feito nas rodovias de concreto, colocado uma nova malha de ferro e uma nova concretagem. Não vejo jogar um CBUQ em cima como vai resolver o problema, porque acredito que vai continuar afundando. Então a indicação seria nesse sentido, que fosse feito o reparo nesses locais dessa rua que necessitam. Obrigado, senhor presidente. Ok, continua em discussão, indicação 063. Em votação, vereadora Sandra, Favorável. vereadora Kátia, Favorável. vereador Daniel, Favorável, senhor presidente. vereador Frederico, Favorável. vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Ricardo, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Valtair, Favorável, senhor presidente. indicação 063, de autoria do vereador Ricardo Pinafre e coautoria vereador Marcelo Corona e Marquinhos do Borma, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a leitura da indicação 064, 2025, de autoria da vereadora Sandra Mioranza e coautoria vereadora Kátia Moraes. Indicação número 064/2025, datado em 13 de março de 2025. Senhor presidente e nobres pares, os vereadores que apresentem e subscrevem no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar a contratação de empresa que ofereça serviços terceirizados de zeladores, auxiliar de serviços gerais e outros cargos que se fizerem necessários e possam ser terceirizados para suprir a demanda dos setores da municipalidade.
Justificativa. O pedido justifica-se pelo fato de que existe uma defasagem de servidores em alguns setores, a exemplo de zeladoras para as escolas e CMEIs, pois todos os aprovados para este cargo no último concurso público já foram chamados, restando apenas 2 candidatas que solicitaram final de fila. Como a terceirização tem respaldo legal na Lei número 13.429/2017 e outras normativas, e considerando que diferentes entidades públicas já contam com serviços terceirizados, como é o caso das escolas estaduais, que inclusive têm assistentes administrativos terceirizados atuando nos estabelecimentos, vemos esse tipo de contratação como alternativa para suprir a falta de servidores. Sala das Sessões, 13 de março de 2025, Sandra Regina Miranda Ferreira, vereadora. Kátia Moraes, vereadora. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 064/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Sandra Mioranza. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos ouvem através das redes sociais e que aqui se fazem presente. Quem acompanha os trabalhos do Legislativo Municipal sabe do que eu estou falando, que essa é um problema que não é de agora, né? O mandato passado, inúmeras solicitações e reivindicações foram feitas no sentido de resolver o problema, por exemplo, da contratação de zeladoras para a escola do Mato Queimado, né? Por um período não muito longo no colégio, na escola Araci do Guaporé, os próprios professores realizaram a limpeza das suas salas após o horário de expediente, assim que os alunos saíam. O CMEI da escola do Guaporé, ele contava com uma única funcionária que fazia a merenda e que limpava, né? Inclusive agora já lá está com 2 servidoras contratadas, uma em concurso, né? Uma para ser a cozinheira e a outra a zeladora. E por aí vai. Nós temos notícia também do seu Ribeiro, que está com falta de mão de obra para os serviços de jardinagem, de manutenção de limpeza de vias, né? E a lista de concursados, que foi feito aí o último concurso, se eu não me engano, tem 2 pessoas ainda para ser chamado, mas que elas não estão agora, no momento, com interesse de assumir e pediram final de fila. E a necessidade de limpeza desses setores públicos, ela é diária. Escola, CMEI, rua, né? Ela é diária. Constantemente é necessário fazer a limpeza. Eu, observando os moldes que o Estado, a Escola Estadual Otávio Folda, por exemplo, ela tem todo o serviço de cozinha, de serviço de limpeza, de manutenção de banheiro, feito por equipe terceirizada. Daí, conversando com o Rafael, conversando com a própria Soilani, que é a secretária de Educação, que inclusive já está enfrentando alguns problemas em algumas instituições, porque não tem funcionários para suprir essa demanda, a gente indicou para ela essas empresas, né, a forma como essas empresas fazem a contratação, e sugeriu que seja feito um estudo através do setor jurídico para possibilitar essa contratação, que ela é uma contratação, acho que acaba se tornando um pouco mais econômica para as empresas, porque observa-se que o valor de salário ele é menor do que o próprio vale alimentação, que justifica-se aqui o que o nosso presidente falou, que a questão do vale alimentação ele não tem encargos, né? Então acho que facilita a contratação de funcionários e até uma remuneração mais elevada por conta desse vale alimentação e acaba solucionando essa demanda, esse problema. Então, que o jurídico, junto com o executivo, estude realmente a lei que ampara essa terceirização de serviço e faça uma contratação, porque senão nós não vamos conseguir resolver essa questão dos serviços gerais, dos zeladores, os serviços braçais para a rua. E vai ficar sempre o serviço faltando de forma adequada, um serviço de qualidade para os munícipes. Então, seria essa a minha indicação e solicito que os demais vereadores também votem favorável. Ok, obrigado, vereadora Sandra. Continue a discussão, indicação 064. Em votação, vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável.
Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Indicação 064/2025, da autoria da vereadora Sandra Mioranza e coautora Kátia Moraes, aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da indicação 065/2025, da autoria da vereadora Kátia Moraes, coautora Sandra Mioranza. Indicação número 065/2025, datada em 13 de março de 2025. Senhor presidente e nobres pares, os vereadores que apresentem e subscrevem no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de realizar melhorias numa ponte sobre o Rio São Francisco, localizado na comunidade do São Francisco do Meio. Justificativa. O pedido justifica-se tendo em vista que a estrutura da ponte está apresentando risco de queda e como há várias famílias que utilizam o ponto, seja para escoamento de suas produções, como também para a locomoção diária, se faz necessário a realização de melhorias utilizando a atual estrutura para que os populares não fiquem sem acesso, assim como possam trafegar pela ponte com segurança. Em anexo às imagens da estrutura da ponte. Sala das Sessões, 13 de março de 2025, Kátia Moraes, vereadora, Sandra Regina Mioranza Ferreira, vereadora. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, indicação 065/2025. Com a palavra, a vereadora autora, Kátia Moraes. Essa comunidade ali de São Francisco do Meio, que tem essa ponte no Rio São Francisco, realmente foi juntado as fotos nesse pedido, nessa indicação, que está em situação bem grave. E a situação se agrava quando chove e também quando passam caminhões para o escoamento da produção ali, carregados, né? Então, que isso seja feito urgente, é a reivindicação da comunidade e, por consequentemente, nossa reivindicação também, a fim de evitar, né, até uma situação mais difícil ali, um acidente, uma morte, né, no local. Então, a gente pede para que os colegas vereadores aprovem aí a indicação e que o prefeito também olhe com carinho aí para essa comunidade. Ok, continue a discussão, indicação 065. Em votação, vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Indicação 065/2025, da autoria da vereadora Kátia Moraes e coautora Sandra Mioranza, aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora à deliberação dos projetos em pauta. Solicita a leitura da mensagem e do projeto do projeto de lei 006/2025 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem número 06/2025. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Guaraniaçu, REFIG, que trata do parcelamento, reparcelamento e pagamento à vista de débitos e estabelece outras providências. O presente projeto de lei está sendo encaminhado em razão da necessidade de proporcionar aos cofres públicos o reforço nas suas arrecadações. Além disso, possibilita a regularização de situação tributária dos contribuintes perante a municipalidade, as quais poderão optar entre descontos e parcelas, facilitando a quitação de suas dívidas, demonstrando a sensibilidade do poder público para com o contribuinte. Destarte certos da compreensão e apoio dos nobres edis na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2025, Juraci Ronaldo Casella, Prefeito. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, projeto de lei 06/2025 para votação em segundo turno. Em discussão, em votação, vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 06/2025 do Executivo aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes.
Solicita a leitura da mensagem do projeto de lei 007/2025 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem número 07/2025. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1495/2023 e estabelece outras providências. O presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal para o transporte escolar gratuito, incluindo os estudantes regularmente matriculados em cursos preparatórios para cursos e pré-vestibular, para concursos e pré-vestibular. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 21 de fevereiro de 2025. Atenciosamente, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, projeto de lei 07/2025 do Executivo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, só para relembrar, esse projeto está adequando e abrindo aí o leque do transporte escolar universitário. Então, não somente mais os acadêmicos, né, mas sim alunos matriculados em cursos preparatórios para concurso e pré-vestibular também terão os mesmos benefícios, né, do transporte gratuito através aí dos cofres públicos. É mais uma ampliação, né, que vem aí atender a necessidade da nossa comunidade e recurso muito bem investido, porque tudo que se investe aí para as pessoas estudarem, no meu modo de pensar, é muito bem investido. Muito obrigada. Ok, continua a discussão, projeto de lei 07/2025. Com a palavra, o vereador Valtair. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, às pessoas já nominadas aqui nessa casa. Essa alteração nessa lei é de extrema importância, né? A gente tinha várias pessoas que precisariam de transporte e não tinha, naquele momento, como levar. Como que vai levar as pessoas para Cascavel fazer um cursinho se a lei não permite, né? Então, a gente conversou, agradecer aqui ao prefeito, agradecer à secretária Soilani, né, por entender. A gente conversou, estava eu e o Daniel lá, conversamos com ela, conversamos com o Fogaça, e eles entenderam que precisamos, sim, cuidar melhor dessas pessoas e investir em educação, investir no nosso povo também. Seria isso, meu muito obrigado. Ok, continua em discussão, projeto de lei 07/2025. Em votação, vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 07/2025 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Solicita a leitura da mensagem de lei do projeto de lei 08/2025 Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem número 08/2025. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata da suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município. Os recursos serão utilizados em convênios que estão em andamento e destacamos precatórios que deverão ser pagos em 2025 ao Fundo de Previdência. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito de 21 de fevereiro de 2025, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, projeto de lei 008/2025. Em votação, vereadora Sandra. Favorável, senhor presidente. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 08/2025 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Solicito agora
Encerramos a votação dos projetos, agora somente projeto para leitura. Solicito a leitura do projeto de lei 09/2025 do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 009/2025. Súmula altera a Lei Municipal número 819/2014 e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, altera a redação do inciso 3º, artigo 2º da Lei Municipal número 819/2014, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º. O plenário do Conselho será composto pelo presidente, secretário executivo e pelos seguintes membros e seus respectivos suplentes. 1. Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. 2. Secretário Municipal de Finanças. 3. Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. 4. Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 5º. Coordenador do GETUR, Grupo Turístico de Produção Associada de Guaraniaçu. 6º. Representante da Associação Comercial de Guaraniaçu. 7º. Representante das Empresas de Turismo. 8º. Representante do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR. 9º, representante das agroindústrias da FAMIG. 10º, representante do clubes de terceira idade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, Gabinete do Prefeito, 6 de março de 2025, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Com a palavra a vereadora Kátia. Foram feitas as discussões e as votações, os demais projetos são somente para leitura, e eu peço licença para me retirar desta casa, devido a um compromisso, uma reunião, conforme já foi justificado para o presidente. Pode ser, presidente? Ok, está dispensada a vereadora. Passamos agora à leitura do projeto de lei 010/2025 do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 010/2025, súmula autoriza o Poder Executivo a conceder reposição de remuneração aos servidores públicos concursados, empregados públicos, ativos e inativos e pensionista, com e sem paridade, e comissionados do município, e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, autoriza o Poder Executivo a conceder reposição de remuneração aos servidores públicos concursados, empregados públicos, ativos, inativos e pensionistas, com e sem paridade, e comissionados do município de Guaraniaçu, município de 5,50% a partir de 1º de março de 2025. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de março de 2025, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2025, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Passamos agora à leitura do projeto de lei 011/2025 do Executivo. Projeto de lei número 011/2025, súmula, institui o Conselho Municipal de Programação de Igualdade Racial, COMPIR, do município de Guaraniaçu, Paraná, e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, COMPIR, do município de Guaraniaçu, Paraná, órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, deliberativo e fiscalizador, nos termos da lei. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial tem por finalidade: 1. Compor no âmbito municipal políticas de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra, indígena e outros segmentos étnicos da população do município, com o objetivo de combater o racismo e a discriminação racial, racismo institucional, desconstruir preconceitos e reduzir a desigualdade racial, inclusive no aspecto econômico, financeiro, social, político e cultural. 2º, exercer o controle social sobre as políticas de promoção da igualdade racial desenvolvida pelo município, com extensão às previsões do Estatuto da Igualdade Racial, Lei número 12.288, de 20 de julho de 2010. Senhor presidente, ele é bem extenso, daí vai ficar à disposição dos demais vereadores para a realização do estudo. Projeto de lei do Legislativo número 002/2025.
Súmula dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Guaraniaçu e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Da instituição das diárias e da motivação. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, a concessão de diárias aos vereadores e servidores, objetivando o custeio de despesas de viagens para fora da sede do município nos seguintes casos. Primeiro, aos vereadores, a participação em reuniões previamente marcada com autoridades do Executivo, Legislativo ou Judiciário, estadual ou federal, para tratar de assuntos de interesse público. B. Participação em encontros, seminários, cursos ou congressos, a fim de proporcionar melhor conhecimento para o perfeito desempenho do seu mandato parlamentar. C. Para representar a Câmara Municipal de Guaraniaçu em eventos diversos por delegações outorgada pelo presidente da mesa diretora, verificando seu interesse público. D. Ao presidente da mesa diretora, quando for necessária a realização de serviços administrativos. Segunda, aos servidores, participação em encontros, seminários, cursos ou congressos, com o intuito de aprimorar seus conhecimentos profissionais e, assim, proporcionar melhor desempenho em suas funções. B, para a realização de serviços de cunho administrativo por determinação do presidente. Parágrafo único, os beneficiários deverão anexar junto ao relatório circunstanciado de viagem, anexo 2 desta lei, comprovante de que estes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários ou visitas a autoridades, tais como ficha de inscrição, certificado, atestado, declaração de visita ou qualquer outro documento que venha comprovar o interesse público da viagem. Ele também é bastante extenso, senhor presidente, então vai ficar disponível a todos para um melhor estudo. Ok, passamos agora à leitura do projeto de lei 03/2025 do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 03/2025, súmula institui o regime de adiantamento no âmbito da Câmara Municipal de Guaraniaçu e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Lei, disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído no Poder Legislativo de Guaraniaçu a modalidade de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento, de acordo com as normas contidas no artigo 65, 68, 69 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e disposições desta lei. Artigo 2º. O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário ao servidor municipal do Poder Legislativo de Guaraniaçu, sempre precedido de empenho e dotação própria para realizar despesas que não possam ser subordinar ao processo normal de aplicação. Parágrafo único. Cabe ao presidente do Poder Legislativo autorizar o adiantamento, enquanto a análise das contas do adiantamento, a aprovação e ou reprovação ficará a cargo do controle interno. Artigo 3º. O pagamento a ser efetuado através do regime de adiantamento restringir-se-ão aos casos previstos nesta lei e sempre em caráter de exceção. Ele também é um pouco extenso, também ficará à disposição de todos para melhor apreciação. Ok, obrigada, vereadora Sandra, nossa secretária. Comunico à Comissão de Justiça e Redação que os projetos de lei 09, 010, 011, 2025 do Executivo e os projetos de lei 02, 03, 2025 do Legislativo estão à disposição para emissão de parecer. Informa também a Comissão de Finanças e Orçamento que o projeto de lei 010, 2025 Executivo e 03, 2025 do Legislativo estão à disposição para emissão de pareceres. Declaro encerrado a ordem do dia. Quero aqui agradecer a presença do Walter Sante. Obrigado por estar presente aí. Boas lembranças. Sempre que eu vejo o Walter, lembro do seu Venino Sandri, maior incentivador da bocha de Guaraniaçu. Fica aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo Corona. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, eu peço à mesa para que se encaminhe o ofício à diretoria da igreja do bairro Casela e também da Associação de Moradores, parabenizando
pelo trabalho extraordinário que realizaram, né, na construção, na edificação, da cobertura externa do salão de festas daquela comunidade. Eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa história, através dos orçamentos impositivos que eu direcionei ali para o bairro Casela. A comunidade fez esse trabalho extraordinário, além de, claro, doações da comunidade, doações das pessoas que compareceram também às festas, aos eventos da comunidade. Todo mundo fez a sua parte e ficou realmente extraordinário. Então, o ofício parabenizando as diretorias por esta importante obra, por essa inauguração. E também esse ofício no nome do Ricardo, que esteve conosco lá, né, Ricardo, na inauguração. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Marcelo, sua solicitação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, a secretária, a vereadora Sandra Mioranza. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários desta casa, o seu Juvelino, eu solicito à mesa que encaminhe um ofício ao seu Ribeiro para a realização de melhorias em frente à capela da comunidade São Pedro e São Paulo, lá no Guaporé, questão de uma calçada que está lá bem danificada e uma boca de lobo, nos mesmos moldes aí do que foi feito em frente à escola, está exposto, facilitando a queda de algumas pessoas dentro do bueiro. Então, que na medida do possível ele verifique essa questão e faça a melhoria. Um ofício também ao secretário-geral e também com uma cópia ao senhor prefeito, para que eles verifiquem o que é que está ocorrendo e o que pode ser feito para melhorar e para dificultar o que está ocorrendo ali nos banheiros da rodoviária municipal, né? A gente recebeu este final de semana algumas fotos que está precária a situação ali dos banheiros. Aquela mesma situação que já foi discutido das pessoas aí, os moradores de rua, né? Que acabam a gente não conseguindo fazer um trabalho porque eles mesmos se recusam. Geralmente as famílias procuram essas pessoas, querem levar para casa, acolher para fazer um tratamento. O poder público também oferece algumas ajudas, mas, lamentavelmente, não consegue pôr essas pessoas em tratamento e elas ficam à mercê, né, e fazendo vandalismo. E, na verdade, o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Então, eles vão lá, utilizam de forma indevida, inclusive as fotos que vieram realizando as necessidades fora do local adequado para esta finalidade, e depois as pessoas que têm que utilizar aquele local com dificuldade de utilização, e também as pessoas que fazem a higienização desse local, né? Imagina a situação, você chegar num banheiro onde a pessoa não usufruiu daquele espaço de forma adequada, fez as suas necessidades em local errado, como que vai encontrar, como que vai fazer, como que vai higienizar? Eu sempre comento na escola que às vezes a gente tem alguns problemas com relação à utilização do banheiro, eu sempre alerto os nossos alunos, olha, quem poderia estar fazendo a faxina desse banheiro, de repente poderia ser sua mãe. Então fica bem difícil e a utilização depois por outras pessoas. Então, que seja verificado quem é a pessoa que está ficando responsável por esse cuidado, para que ela, na medida do possível, consiga, ou se precisa de mais pessoas, se tem uma pessoa, para que tente evitar que essas pessoas utilizem ali o banheiro de forma inadequada, ocasionando transtornos aí a toda a população que utiliza depois. Tá bem? Obrigada. Sim. Essa situação dos banheiros da rodoviária, como diz a vereadora Sandra, não é um problema recente, né? E nós temos os problemas que aumentam quando vem gente de fora, não só os nossos aqui de Guaraniaçu, que são moradores de rua, mas também quando vem gente de fora, e essas pessoas acabam ficando aqui em Guaraniaçu, e aumenta o problema, e aumenta a nossa população de rua, infelizmente. A questão dos banheiros da rodoviária, que a senhora falou muito bem, em relação a essa situação, que não dá para aceitar
aceitar, mas o grande problema ocorre no final de semana, exatamente quando não se tem o guarda, não se tem gente e não tem também as pessoas que limpam para cuidar. Só que o problema da rodoviária vai ser resolvido quando o governo municipal, a administração municipal, eu cobrava do ex-prefeito, cobrava da administração e não foi tomado providência. Mas quem sabe agora, né? Vocês, por exemplo, estão começando agora e tomam providência. Convidar, por exemplo, o proprietário da lanchonete que é lá da rodoviária, no caso é o Talírio, que aí alugou pro que cuida lá hoje, né? Para que se faça, de repente, uma análise, uma avaliação do contrato, vereadora, para, de repente, se diminuir, se for possível, o valor que hoje é cobrado pelo espaço ali da lanchonete, diminuir o valor e proibir de vender o tal do camelinho, a tal da pinga. Sabe? Porque quando se vende cerveja, Tomé, a cerveja ela custa 5, 6 reais. É mais difícil desse morador de rua ele ter acesso a uma bebida mais cara. Eles têm acesso à bebida barata, que é a dozinha, que é o camelinho, que custa lá R$1,50, R$2, R$3. Aí fica fácil. Então, de repente, vereadora, a senhora que o seu marido é vice-prefeito, de repente conversar sobre isso, também estou à disposição para ajudar. Obrigado, senhor presidente. Vamos analisar e, de fato, fazer um estudo do que é possível fazer. A gente está vendo cada vez mais, por exemplo, eu acompanho, enquanto diretora, enquanto professora de 31 anos e estou na gestão há 12, um aumento significativo das mulheres entrando no alcoolismo, e isso não termina bem. Nunca termina bem, nunca dá bons resultados, né? E, lamentavelmente, essas pessoas estão aí ocasionando problemas. Desculpa a extensão aí, senhor presidente. Ok, vereadora Sandra. Continua aberto o pequeno expediente. Peço ao vice-presidente, senhor vereador Valtair, que assuma os trabalhos aqui, que vou fazer uma solicitação. Segue aberto o pequeno expediente. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Ormir Santin. Quero cumprimentar o presidente agora, o vereador Valtair, colega vereadora, colegas vereadores, ao ex-presidente do MDV de Guerra, o seu Juvelino de Bastiani, ao Walter Sandri, obrigado pela presença. Solicito à mesa que envie um ofício ao secretário de Viações e Obras e ao prefeito municipal para que instale um ponto de ônibus ali na comunidade da Rocinha, onde tem vários alunos que, na espera do ônibus, quando chove, se molham, ou, se o sol é muito forte, ficam no relento do sol. Então, que ele providencie um ponto de ônibus ali. Obrigado. Peço que o presidente, o vereador Ormir Santin, assuma os trabalhos. Obrigado, vereador Valtair. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Ricardo. Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, já que o senhor tocou no assunto do ponto de ônibus, fez lembrar que final de semana eu estive na comunidade do Belarmino, e bem na frente da propriedade do seu Admir Seik, do Emerson Seik, existe um ponto de ônibus e que o telhado dele está caído. Então eu gostaria de encaminhar um ofício para que fosse feito o reparo daquele ponto de ônibus, porque aparentemente é um ponto de ônibus novo. Mas não sei se foi a queda de um galho de árvore, ou se foi alguma ventania, alguma tempestade que ocasionou o rompimento do telhado. Então seria isso, senhor presidente. Ok. Obrigado, vereador Ricardo. Sua indicação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Valtair. Boa noite ao senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, ao seu Walter, que você faz presente também, ao seu Juvelino, as pessoas já nominadas aqui nessa casa. Solicito um ofício que seja enviado ao secretário de Agricultura, senhor Luiz Moraes,
para ver como que está o andamento ali no Bela Vista, que temos ali o Poço Artesiano, e já conversei com ele, e está em andamento aí para fazer uma mudança lá na luz, para aumentar os caviais lá, para que seja solucionados os problemas lá. Também um outro ofício na comunidade do Gramadinho, para ver como que está a situação da mesma forma, e outro como que está a instalação aqui na comunidade também do Paredão. Seria isso, meu muito obrigado. Ok, vereador Valtair, sua solicitação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente? Não tendo o vereador querer fazer uso da palavra do pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Com a palavra, a secretária, a vereadora Sandra. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui já nominadas, seu Walter, Juvelino, pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, os funcionários desta casa. Eu venho a esta tribuna hoje com bastante alegria, né? Os funcionários do município de Guaraniaçu já estão sabendo, os funcionários efetivos, principalmente aqueles que participaram da assembleia da última quarta-feira, que lá foi anunciado pelo prefeito Ronaldo Casella e o vice Carlão o cumprimento de uma das promessas de campanha, na qual eles fizeram um compromisso com os servidores da ampliação do número de parcelas do Vale Alimentação. Então, o Vale Alimentação, que era concedido 7 parcelas, né? Acho que eram 7 parcelas, eles vai ser pago as 12 parcelas e vai, inclusive, este ano ser pago retroativo. Então, a questão aí da organização da administração, de fazer o encaminhamento do projeto aqui para esta Casa de Leis, e a gente vai aprovar, e isso é um benefício muito grande para os servidores, considerando também o reajuste, considerando o aumento das parcelas, e o reajuste, esse reajuste de 5,5 aí, que vai ser dado em cada parcela, o Vale Alimentação vai dobrar. Então, isso é muito bom para os servidores, nós sabemos, não é novidade para ninguém, que as coisas estão bastante caras, né? E também é mais dinheiro aí nos comércios locais. E uma das grandes inovações também aí da administração, que é uma questão bastante questionada e pleiteada pelos servidores, é que o pagamento vai ser feito, né, Valtair, via folha de pagamento. Então, evoluímos, não teremos mais aqueles encontros cansativos, onde a administração pública gastava com um cartão, porque esse cartão ele é pago pela administração, e daí nós íamos lá, né, por exemplo, nós, funcionários lá do Guaporé ou do Borman, tínhamos que nos deslocar do Guaporé até a cidade para fazermos a retirada deste cartão. Por vezes, esse cartão dava problema em suas senhas. Por vezes, a gente se incomodava bastante para poder usufruir daquele benefício. Então, ele vai ir direto na folha de pagamento, só lá especificado que é o valor referente ao Vale Alimentação, e a pessoa vai gastar da forma como ela bem entender, né, lógico, com alimentação, que é essa a finalidade. Então, evoluímos nisso também. Porque você, depois de um dia todo de trabalho, eu que sou funcionária, a gente tem que, geralmente essas entregas de cartões eram feitas após o expediente de trabalho, a gente tem que vir 20 ou 30 e poucos quilômetros para você receber o cartão, para poder ter acesso àquele dinheiro, era bem difícil. E também a questão da economia para os cofres públicos, porque não vai ter mais despesa com o cartão. Também, neste dia da Assembleia, o prefeito comunicou aos professores que estavam lá presentes que fará o pagamento dos 15 dias que está previsto em lei, que estavam ocasionando ações judiciais,
inclusive com professores que já receberam essas ações, mas não estavam sendo pagas. Então, a legislação federal, a LDB, a 93/94/96, prevê o pagamento de 45 dias de férias aos professores. A nossa lei municipal também prevê isso. No entanto, os professores estavam recebendo somente 30 dias. Então, ele anunciou também que no mês de julho fará o pagamento de 15 dias de férias no mês de julho e dezembro, final de ano, né, faz o pagamento de mais os 30 dias. Então, mais uma valorização dos profissionais do magistério aqui no município de Guaraniaçu, que terão os seus 45 dias de pagamento de férias. Também gostaria de comentar aqui, essa reposição de 5,5, ela é um percentual que, com certeza, tanto nós, vereadores, quanto a administração municipal, quanto o anseio dos próprios servidores, era de um reajuste, né, de uma reposição maior do que esse índice. Não foi feita a discussão deste projeto, vai ser feito aí na segunda-feira que vem, mas eu já gostaria de alertar de algumas situações. Por um pouco antes aqui do grande expediente, a gente falou da questão da terceirização de alguns serviços, né, para suprir a demanda de necessidades da estrutura pública. Gostaria de salientar que o prefeito foi com o pé no freio nessa reposição de 5,5 devido às contratações que ele teve que fazer. Por exemplo, lá no Distrito Guaporé, nós tivemos a contratação de 3 servidores de serviços gerais, né? Um para a escola, que era uma necessidade, 2 para o CEMEI, uma cozinheira e um zelador. Tivemos também a contratação do motorista da saúde daquele distrito, e assim foi nas demais estruturas. Então, o prefeito passou para nós, quando a gente foi conversar sobre esse reajuste, que também a gente gostaria que fosse maior, que foi necessário chamar já 110 funcionários, mas todos de concurso público. Então, assim, às vezes, nossa, mas será que está inchando a estrutura administrativa? Da onde que está sendo chamado? Será que isso são acordos políticos? Não. Foi necessário chamar, foi se chamado de concurso, pessoas que eu digo sempre, que entraram pela porta da frente da função pública. Né? São aquelas pessoas que entram pela porta da frente, que estudaram, que foram lá, fizeram um concurso, passaram e ficaram aguardando a sua vez de ser chamada. Então, várias pessoas foram chamadas, não é de novidade para ninguém que no final, aí, quando nós assumimos, foi assumido a Prefeitura Municipal, e para encerrar o ano passado, o transporte escolar, por exemplo, tinha secretário fazendo transporte e tal. Então, são inúmeras funções que está faltando. Por esse sucateamento, essa falta de servidor que estava nos mais diversos setores, a administração foi necessário chamar esses 110 funcionários de concurso para tentar suprir e organizar a casa e ofertar um serviço de maior qualidade. Por esse motivo, a gente vai aguardar agora fevereiro, o fechamento da folha, para ver como que o índice de gasto com o público ele se comporta, para quem sabe, o ano que vem, a gente sabendo como esse índice se comporta, esse Juvelino, que ele estava em 43, acho que já foi para 44, a gente vai ver como que esse índice se comporta, o ano que vem, de repente, dá um reajuste mais significativo para os servidores. Que o índice prudencial, aí, o limite é de 50% do orçamento no gasto de folha de pagamento. Então, não pode ultrapassar este valor. Então, vai ser feita essas análises para uma reposição melhor para o ano que vem. E também, gente, com relação ao quiosque que eu sugeri, também é um anseio da secretária Rosângela, né, que por inúmeras vezes é solicitado espaço para ela, e da funcionária Michele, a contratação desse quiosque para melhor abrigar as pessoas que fazem lá os eventos e promoção e venda de pastel. Inclusive, fica aí um alerta para as mães de alunas de magistério, de 3º ano, que fazem, a gente sabe que elas fazem esses eventos de venda de pastel na praça, que sempre tem um adulto acompanhando, porque ele se torna um trabalho bem perigoso ali. Então, até para a gente evitar isso, vamos aí batalhar aí junto à administração para a construção de um espaço adequado para evitar problemas futuros. Seria isso, senhor presidente, e pessoas que aqui nos acompanham.
Meu muito obrigado. Ok, continua aberto o grande expediente. Peço ao vereador Valtair que faça uso da presidência aqui para mim falar no grande expediente. Segue aberto o grande expediente. Peço a palavra. Com a palavra, o presidente, vereador Olmir Santin. Senhor presidente em exercício, Valtair, nossos cumprimentos, nossa colega vereadora Sandra, os demais vereadores, pessoas aqui presentes, obrigado pela presença, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, primeiramente, senhor presidente, quero só fazer a leitura do artigo 186, no inciso 4º, porque, da vez, o presidente corta, às vezes, algum vereador falar e acaba dizendo, o presidente é chato. Mas só para os vereadores ficarem sabendo, não será permitido apartear ao presidente quando, na direção dos trabalhos, quando o orador que fala pela ordem e o pequeno expediente. Então, hoje foi aparteado e não pode. O pequeno expediente é só 5 minutos, não pode ser aparteado. Então, para o presidente não ser chato, na próxima vez, que não peçam para apartear no pequeno expediente. Eu não falei na hora da votação da indicação 03, que é da autoria do vereador Frederico Tomé, e dar os parabéns ao Frederico Tomé por essa iniciativa, mas é que há uns 8 anos atrás a gente já fez e indicou até o local, que eu acho que o melhor local para instalar isso seria lá no CTG Porteiro do Paraná, onde tem local para ficar animais. E eu, na época, falei com a Tati Queiroz, porque ela trabalhou com isso em Toledo, que lá tem uma escolinha dessas, né, de fazer essa fisioterapia para as pessoas, e o trabalho que ela fez com o Chico de la Torre, né, de recuperação. Foi lá mesmo na casa do Chico, na chácara, mas fez com o animal, e o Chico mostrou uma recuperação muito boa, e eu fui na época falar na época era o prefeito o Ronaldo Casella, para que instalasse isso lá no CTG. O problema maior é que não adianta só colocar lá e ter lugar para os animais, tem que ter um barracão, porque problema de chuva e problema do sol, né? Então, mas o melhor local, se a gente conseguir um barracão, é instalar essa clínica, vereador Frederico, lá no CTG, que dá para dizer assim que nós temos um local próprio para isto. Né? Lógico que daí os instrutores para ir até lá dar essa fisioterapia. Quanto à indicação da vereadora Sandra, não é que eu seja a indicação 061 na construção do quiosque, não é que eu seja contra a construção do quiosque, ali na praça. Eu acho que Guaranhaçu começou com alguma construçãozinha no meio da avenida, e hoje virou só construção. Então, acho que ali onde é que está a praça, que tem árvores, eu acho que ali não é mais lugar de construir casas e nem quiosque, nada. Ali é o lugar para ficar com árvores, né? Eu acho um lugar bonito para Guaranhaçu. Talvez outro lugar, eu sei que ali é um lugar fácil de acesso, de venda, tudo, mas mais uma construção na nossa praça. Podia ser construído essa Casa da Cultura, podia ser construído lá do Ginásio de Esportes Grande, lá no Onofre. É o único espaçozinho que tem lá. Aí o prefeito Ronaldo colocou aqui perto do ginásio aqui. Acabou com a frente do ginásio também. Então, lá era ruim tiraram de lá porque lá ficava ruim,
tirava um monte de espaço, aonde quando tem um evento, os atletas ficam naquele espaço para adentrar o ginásio de esportes, na abertura de um evento. Então, acho que estava certo não construir lá, mas trouxe aqui e acabou com a frente do nosso ginásio de esportes. Construir mais alguma coisa no meio da nossa avenida, eu, particularmente, eu não acho bom. Mas, e fora que se for feita uma construção e usar ela da vez em quando, vai acontecer igual o banheiro da rodoviária. Vai ter inquilino meio direto lá. Sim, Sandra. Inicialmente, gostaria de cumprimentar meu filho Felipe, o amigo dele, o Igor Campanhar, que hoje vieram de meus escudeiros, né? Vieram cuidar, vim de companhia. Eu concordo realmente, vereador, que a questão da área arborizada de Guaraniaçu, ela é fundamental também. No entanto, até eu citei na sessão passada, né, a questão do livro aí produzido pela Elci Mioranza e a Eliana Mioranza. De fato, Guaraniaçu, houveram brigas e mortes e ainda acabou sendo construído num local inadequado, né, seu Juvelino? Então, nós temos um problema sério com falta de espaço para as estruturas, né? Veja, essa Casa da Cultura, ela é uma coisa importante, no entanto, nós não temos local apropriado. E o local que tem disponível é a praça. Então, acaba tudo vindo para a praça. Essa praça aqui, eu lembro que, num tempo aí muito distante, ela não tinha, né, a clínica da mulher, não tinha cartório eleitoral, não tinha SAMU, não tinha capela mortuária, não tinha corpo de bombeiro, né? Então, ela poderia ser uma região toda arborizada que realmente fornece qualidade de vida aos munícipes. Mas, lamentavelmente, pela falta de terreno e de espaço, acaba se utilizando. Mas a minha indicação é no sentido de se construir um espaço e que, se não for possível aí, que a prefeitura estude um outro local e construa. Obrigada. Eu não sou contra ter um local desse, mas ali, para mim, tem essa Casa da Cultura. É anseio de muita gente? Mas acabou atrapalhando de um local de livre acesso. Por exemplo, assim, no Ginásio de Esportes, quando tem jogos, a delegação que chegava ou que estava saindo, o local dela se esperar, esperar um ônibus chegar, era ali, porque o nosso ginazinho quase não tem espaço dentro dele, né? E não vai ter esse lugar. Onde é que o pessoal vai esperar? Na calçada ou lá na beira da rua. Então, eu acho um lugar inadequado para isso. Obrigado, pessoal. Peço que o presidente, o senhor vereador Omir Santin, retorne aos trabalhos. Continua aberto o grande expediente. Não tendo o vereador que faz uso da palavra no grande expediente, só questão para nós conversar, nós temos o projeto do aumento de salário para os funcionários públicos, o projeto número 10/2025, que ele teria que ser votado antes do final do mês, né? E nós temos 24 horas de interstício, então poderíamos marcar para quarta-feira, 8h30, 9 horas, 8 horas. 13h30, não pode ser, senhor presidente? Por mim pode, agora. À tarde, melhor? Vocês que ver. 13h30? Ok, então, quarta-feira, às 13h30, será feita uma extraordinária, será colocado este projeto e mais alguns outros projetos que estão em pauta aí para que a gente finalize segunda-feira que vem. Beleza? Vocês serão convocados, além de falar agora do horário, mas será convocado todo mundo. Não tendo mais matérias a serem tratadas e discutidas, com a proteção de Deus, encerro a sessão ordinária do dia 24 de março de 2025. Do dia 17 de março de 2025 e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 24 de março de 2025.
Obrigado a todos os presentes.